Estamos de volta com Laura Entrevista, edição especial 2020, e hoje eu estou conversando com Paulo Dallanora sobre a importância das eleições municipais. Paulo, o projeto 72 Horas é uma ótima ferramenta de transparência do trabalho dos políticos. Na sua visão, quais são os principais desafios que nós enfrentamos para termos mais transparência e quais ferramentas devem ser utilizadas e também ampliadas para garantir transparência, sobretudo agora nas eleições municipais? Bom, Laura, esse ponto é muito importante, né? A gente estava falando de tecnologia aqui, a tecnologia permite toda essa transparência. O projeto 72 Horas, que eu sou conselheiro e estou ajudando, o que é que ele faz? Ele conecta com o TSE e através de um KPI todo próximo, etc., próprio, a gente faz um filtro para saber o dinheiro do fundo partidário e dos partidos, né, para as eleições. Para que candidato isso está indo? Para que candidatos isso está indo? Em cada estado, em cada cidade. E aí a gente separa isso através de um sistema próprio que o TSE não tem, por gênero, masculino, feminino, por raça, e aí você começa a ter uma ideia de como os partidos estão distribuindo esses fundos. E o nome é 72 horas exatamente porque os candidatos têm 72 horas para declarar os recursos que receberam do partido. Então, é como se, não é online, mas é 72 horas, por isso que o nome do projeto é 72 horas. 72 horas sabe para onde ele está indo. E qual é a ideia da importância disso e aonde entra a transparência, né? Dinheiro é um instrumento muito importante na eleição. E você falou que outras ferramentas, existe uma série de ferramentas, por exemplo, que começaram a aparecer muito fortemente em 2018, que tentam fazer aquele match, né, entre o eleitor e o candidato. Você vai lá, entra numa plataforma, preenche como você pensa, e a plataforma oferece a você alguns candidatos que pensam como você. Isso é uma ideia interessante, mas no nosso entender, isso tem uma limitação que só atrai as pessoas, primeiro, que são mais tecnologicamente avançadas, segundo, que quem não tomou a decisão ainda. A grande maioria das pessoas que tomam a decisão sem ir nessas plataformas de match, ela toma a decisão influenciada exatamente pela campanha, pela quantidade de anúncios que ela vê, pela quantidade de anúncios na rede social, enfim, de movimentação do candidato numa cidade. Tudo isso custa dinheiro. Então, a ideia de 72 horas é trazer para jornalistas, para os próprios candidatos, para entidades desse ecossistema político, uma ferramenta que eles possam monitorar como os candidatos estão recebendo esse dinheiro dos partidos e qual é a divisão que está acontecendo desse dinheiro agora, para que eles possam influenciar a distribuição desse dinheiro agora, antes da eleição, e possam equilibrar algumas distribuições que não estão sendo feitas, vamos dizer, corretamente, estão sendo feitas em benefício de caciques do partido, ou de pessoas que estão ligadas a cacique do partido, e isso vai influenciar na eleição. Então é quase como 72 horas, o que ele está fazendo para que as pessoas não votem ou não se decidam a votar antes de chegar na urna, porque ela se decide pela quantidade de informação que ela recebe, e isso é influenciado pelo dinheiro que a campanha tem. Os 72 horas dá para esse mundo do ecossistema, para o jornalista, para candidatos, uma ferramenta para que eles façam pressão nos partidos e digam, vocês não estão distribuindo direito, porque, por exemplo, as mulheres receberam menos de 30% do que eles deveriam receber. Ou os candidatos que são ligados aí à cúpula do partido estão recebendo uma proporção muito maior e outros candidatos não estão recebendo. Então, esse é o intuito de 72 horas, é diferente desses plataformas de match, que é muito mais para o cidadão que está indeciso, procurando um candidato. Aqui Paulo, é uma ferramenta... Eu vou te interromper, porque eu gostaria de aprender a usar essa ferramenta 72 horas. Queria que você explicasse um pouquinho para mim. Ela está na internet, né, 72horas.org, e o que você vai lá, você filtra
como é que você quer ver a informação, né? Tem lá tudo que já foi distribuído, até hoje 600 milhões foi distribuído mais ou menos do fundo partidário, foi declarado pelos candidatos como distribuído. Pode ser que os partidos tenham distribuído mais, mas como tem um prazo de 72 horas, os candidatos não informaram ainda. A gente pega a informação da ponta, quantos candidatos disseram que receberam. E aí você vai lá e filtra. Eu quero ver na minha cidade, aqui no Mato Grosso, em Goiânia, em Goiás, na minha cidade, quais foram os vereadores que mais receberam recurso por partido, dividido por sexo, por raça. Aí você começa a entender, é uma ferramenta muito menos para o eleitor final e muito mais para vocês, jornalistas, e para pessoas desse ecossistema político, para poder tentar equilibrar esse jogo da distribuição de dinheiro. Então, o que a gente faz é que normalmente se levaria dias ou horas para fazer um levantamento no site do TSE, cruzar todas as informações, a gente dá isso na hora para que o jornalista possa trabalhar. E aí ele pode chegar e fazer uma matéria e dizer, o partido X, aqui em Cuiabá, ele distribuiu 90% dos recursos dele só para 3 candidatos a vereador. Isso, para ele levantar no site do TSE, demoraria um tempo muito grande. Então, o que a gente faz é isso, informação para que a ideia é que isso gere ação agora, na eleição agora, para equilibrar a disputa. Então, a transparência é nesse sentido. E aí a tecnologia permite isso, porque no passado isso era impossível. Os candidatos apresentavam contas, você sabe como é que era, você é muito jovem, não lembra, mas eu lembro, e você só descobria quando ele gastou meses depois da eleição, era tudo em papel. Agora é 72 horas e está ali. Então, você pode tentar mudar o jogo da distribuição de dinheiro hoje. Esse é um aspecto da transparência. Eu queria que você explicasse para a gente, na verdade, para quem está em casa, o que é o fundo eleitoral e o fundo partidário, e principalmente a importância de saber como esse dinheiro é gasto. A diferença é o fundo partidário, ele tem todo ano, que é para o partido se manter, né? O partido é uma estrutura que deveria, e muitos partidos fazem, o mais estruturado, você tem que ter uma estrutura, para você tem que ter debates, você tem que estar constantemente pensando em projetos, enfim, tem que ter economistas, tem que ter um grupo de pessoas ali e tem que ter institucionalmente responder, participar de eventos, etc. Isso é o fundo partidário, que acontece todo ano. O fundo eleitoral acontece a cada 2 anos, no período de eleição, e é para os partidos distribuírem para os candidatos, né? Os 72 horas controla a distribuição dos dois, né? Do partido eleitoral nessa época de eleição agora. Quanto chega na conta lá para o candidato. Então, o objetivo do fundo eleitoral é como o Brasil suprimiu o financiamento de campanha empresarial e tem só o privado, né, que não dá para os custos de eleição, é uma forma de permitir que candidatos que não têm recursos disputem eleições, né, mas ele depende o dinheiro não vai direto do candidato, esse é o ponto, e ele vai para o partido e o partido é que distribui. É aí que a gente entra para a transferência de controlar. Então, é um dinheiro público, tanto o fundo partidário quanto o fundo eleitoral. E é importante dizer que isso é um mecanismo que existe basicamente em todas as democracias do mundo, não é exclusivo do Brasil. Tá? Até os Estados Unidos, que é muito forte em financiamento empresarial, privado, etc., tem fundo público menor, mas tem. E tem fundo partidário todo ano também. Então não é nada exclusivo, não é a jabuticaba do Brasil, não. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o terceiro e último bloco com um dos criadores do Poder do Voto, Paulo Dallanora Macedo.